Bom dia, boa tarde, boa noite. Tiago, tem uma curiosidade maravilhosa. Nós somos de Brasília. Você sabia que o sufixo ia de Brasília, na língua chavante, quer dizer capital de? Por isso que é capital de Brasil. Sabia disso? Que massa, cara. Eu nunca pensei nisso. Peraí, mas ia é sufixo? Pra mim, nem sufixo era. É sério isso? Claro que não. Inventei agora. Então, cuidado com os falsos profetas. Sou Odonto, o podcast para quem vive a odontologia de corpo e alma. Um projeto do Caminho Criativo, apresentado por Gustavo Rivera e Tiago Menegazzi. Jovens que nos escutam e passam 2, 3, 4, isso quando poucas horas, frente aí ao celular, vendo Reels, Stories, TikToks, enfim. Quanto tempo você passa no celular, hein? Você já fez essa conta aí? Cara, eu tinha visto semana passada, a média tava dando 1h15. 1h15 por dia? 1h15. Ué, até pouco. Pô, eu achei muito. Não, é pouco. O meu, a última vez que eu vi, estava em 2h30. Tudo bem que tem muito trabalho relacionado, né? Você é papo furado, seu viciadinho. Rapaz, outro dia eu fui ver o do meu filho, de 12 anos. Chuta aí, quanto tempo por dia? E o mais impressionante é que ele tá na escola nesse horário, né? O que é o mais incrível dessa história. Mas diga aí. Bom, se você tá falando pra chutar é porque eu imagino que seja mais alto que o seu tempo. Então eu imagino 3 horas? É isso aí, 6h30 diárias em média. É inacreditável, né? Se você colocar que ele dorme 8 horas, 6 horas fica de frente ao celular, então sobram 10 horas para todas as outras coisas da vida. Muito bom. Pessoas, vocês que seguem muitas páginas de professores, palestrantes, influencers, melhor do que professores e palestrantes, são os digital influencers. Odonto Coach. Como é que é o nome aí? Odonto Coach. Que maravilha. Eu adoro esse termo coach, nada contra os coaches, eu até tenho amigos que são. Mas pessoas, muito cuidado. Tenham bastante cuidado com aquilo que vocês escutam para que vocês não saiam replicando de uma forma acéfala e acrítica. O criticismo, principalmente com postagens nas quais aparecem pessoas empolgadas, com uma boa oratória, eles tendem a seduzir realmente. Agora, nem sempre aquilo que é postado ou publicado, ainda que a pessoa tenha um renome ou tenha um bom currículo, significa que necessariamente seja algo verdadeiro. A coisa tá tão preocupante que toda semana eu vejo algum estudante recomendando para mim um canal de fulano, ciclano, perfil de Beltrano, enfim, que tem uma solução super inovadora para facilitar todo o trabalho e obtendo resultados maravilhosos. Ontem mesmo eu estava dando uma aula sobre cores em resinas compostas e restaurações classe 5, enfim. E um dos alunos me recomendou um canal dizendo que neste canal o dentista, ele conseguia, através da sua técnica XYZ, tinha até um nome, é claro que eu não vou falar aqui. Mas deixa eu fazer um adendo. É impressionante a necessidade que as pessoas têm de criar um protocolo com o seu nome ou um protocolo com nome inédito. Afinal, se você não tiver algo que foi autoral, parece que você não vai destacar. Então, muitas pessoas inventam nomes maravilhosos para coisas que já existem e muitas vezes não eram divulgadas só para conseguir atingir um contingente maior, principalmente em redes sociais. E isso, inclusive, é uma técnica de marketing, a técnica de naming. Mas, pera lá, né? Calma, tudo tem limite. Tudo bem que isso é uma coisa bem antiga. A gente conhece cavidades classe 1 de Sockwell, por exemplo, ou o tubérculo de Carabelli, né? Falando aqui Carabelli dentro você sabe falar em italiano. Como é que é Carabelli em italiano? Para vocês que não estão vendo, eu tô aqui mexendo a mãozinha, tá? Carabelli. Então é uma coisa antiga, meio brega, é verdade, mas tem o seu papel do ponto de vista de marketing, de branding. Olha aí, eu de novo com o inglês aí, né? Mas a coisa de estabelecer a sua marca. Mas o fato é que esse aluno me mostrou o tal protocolo XYZ do cidadão e ele, aluno, que detalhe, nunca tinha feito uma restauração na vida até aquele momento, ele veio me dizer, me convencer, uma vez que obviamente ele já tinha sido convencido, de que o tal protocolo ele utilizava resinas compostas que nunca manchavam. Não é uma maravilha? A nossa amiga de muito tempo e professora Elaine Maia, aqui de Brasília, uma certa vez, aqui mesmo no estúdio, ela tinha compartilhado um questionamento de uma aluna num curso desses de procedimentos restauradores diretos, estéticos,
em que a aluna perguntou: professora, vocês ensinarão no curso a realizarmos facetas com resinas premium ou premium? Aí ela falou: o que que é isso? O que que são resinas premium? Ela não tinha ideia, a professora. Ela, mas fulano de tal, no Instagram, sempre fala das resinas premium para fazer as facetas justamente por conta dessa capacidade maravilhosa de outro planeta, de outro universo, de não manchar. Pois é, e aí o meu questionamento imediato, a vontade que eu tinha era de rir, mas enfim, eu acho que isso é pouco pedagógico e pouco instrutivo. Mas a minha resposta imediata é, bom, então ele não trabalha com resinas compostas, porque faz parte da própria natureza do material ter algum tipo de pigmentação dentro daquele ambiente bucal. É óbvio que a gente sabe que a gente tem técnicas e técnicas, resinas e resinas. Polimentos e polimentos, polimerizações e polimerizações. É isso aí, a gente tem um monte de vieses que podem ajudar ou atrapalhar essa longevidade. Mas, do ponto de vista de composição da própria resina composta, é inerente. É como contração de polimerização. Ela vai acontecer em algum grau, seja maior ou menor, em razão de N outros fatores e do próprio material. Mas voltando ao fato em si. Então é exatamente esse o nosso grande receio e mal que a gente vive nos dias de hoje. Parece que uma pessoa se mostrando eficiente é muito mais relevante do que de fato ser eficiente. Tiago, o que me incomoda absurdamente é a tal da lacração. Hoje todo mundo precisa fazer uma baita de uma lacrada e isso daí gera, lógico, gera engajamento, gera movimento e talvez seja justamente isso que a pessoa queira. E faz a lacração para poder fazer o corte, para poder colocar em várias redes sociais e mostrar o quanto tem uma autoridade sobre aquilo. Ou então despertar um interesse para saber o que aquela pessoa tem mais para falar, principalmente se for algo polêmico. E isso me fez lembrar de um conto, na verdade um capítulo de um livro do Rolf Dobelli. O capítulo chama-se Não Leve a Sério Apresentadores de Telejornais. E ele conta uma historinha sobre Max Planck, que foi o Nobel de Física de 1918, considerado o pai da física quântica. Não foi Einstein, tá? Einstein se inspirou no trabalho de Planck. Nem Clarice Lispector. Nem Henry Ford. Muito menos o Pedro Bial. E essa história versa que depois de ser laureado com o Prêmio Nobel de 1918, Planck, que era alemão, começou a viajar por todo o país para dar uma palestra sobre justamente o que ele havia descoberto. E sempre que ele era convidado a dar uma palestra, ele apresentava o mesmo texto sobre justamente essa nova mecânica quântica inventada. E com o tempo, seu motorista já sabia essa palestra de cor e fez para ele uma proposta. Então, segundo a história, o motorista virou para Planck e disse: bom, deve ser monótono, professor, você proferir sempre o mesmo discurso. Que tal eu te substituir em Munique e o senhor ficar sentado na primeira fileira com meu cap de motorista? Planck teria dito que se o motorista conseguisse replicar justamente todo aquele discurso que ele dava nas suas visitas, eles poderiam fazer. O motorista topou o desafio, tinha absolutamente tudo decorado e assim eles fizeram. Foram para Munique, o motorista então subiu ao palco e começou a dar a palestra. Quando o motorista terminou a sua palestra, todo mundo, um público de altíssimo nível, todo mundo aplaudiu. Lembre-se que a gente está falando de 1918, então muitas vezes não se tinha a imagem das pessoas, as pessoas não sabiam quem era efetivamente aquele cientista, então a ideia ali cabia perfeitamente. Os livros só tinham ilustrações desenhadas. Essa coisa de que você hoje joga no Google e sabe qual é o rosto de cada autor, cada professor ou palestrante, obviamente estava bem distante de ocorrer. E após um certo tempo, após os aplausos, começaram então as rodadas de perguntas. E um professor de física fez uma pergunta justamente a um motorista que se passava por Max Planck. Após a pergunta, o motorista respondeu: nunca poderia imaginar que em uma cidade tão desenvolvida como Munique, alguém fosse fazer uma pergunta tão simples. Vou pedir para o meu motorista, sentado aqui na primeira fileira, para responder a sua questão. E o que isso quer dizer? Quando o Rolf Dobelli fala não leve a sério apresentadores de telejornais, isso acontece porque, em geral, os âncoras não dominam aqueles assuntos que foram tema ou pauta de uma reportagem. Mas eles falam com uma propriedade e com uma entonação e com todo um trejeito que você acredita justamente naquilo que eles gostariam que você acreditasse. E a gente faz esse paralelo justamente para muitas das afirmações que são realizadas em redes sociais.
Então, nem sempre ali estará uma pessoa com propriedade absoluta para falar determinado assunto. Muitas vezes você vê uma atuação de uma pessoa que tem algum interesse que normalmente não é esclarecido ou aberto para o grande público por trás daquela fala que está sendo feita. Para resumir, não acredite em tudo que você vê e ouve. E tão importante quanto isso, não saia replicando esse tipo de informação sem ter o mínimo de conferência. Alguns tratamentos, por incrível que isso possa parecer, são realizados com base em Instagram, com base em redes sociais, em informações absolutamente superficiais. É claro que naquele momento ali, o tal coach, influencer, ou enfim, use o nome que quiser, ele vai disponibilizar o melhor dos casos, vai contar tudo o que deu certo, mas existem muitos senões aí no meio. Eu sei que a gente pode estar aqui chovendo no molhado para ficar com uma expressão nova, recente, jovem, né? Mas é cada vez mais comum nós sermos questionados enquanto docentes e também nas nossas clínicas a partir de informações superficiais que foram vistas ou por alunos ou por pacientes a respeito de determinados tratamentos. Busque sempre mais informações, leia bastante, corra atrás do conhecimento, não se alimente normalmente de uma única fonte. Isso fará com que você tenha cada vez mais segurança e propriedade naquilo que fala ou compartilha. Para deixar claro, eu e Gustavo não somos contra, em absoluto, a divulgação técnico-científica por meio das redes sociais. Na verdade, a gente já acredita nisso há bastante tempo. Fomos, de alguma maneira, pioneiros nisso lá atrás, dentro do universo da dentística. O ponto é, como esse conteúdo é feito com base em que informações, qual é o nível de profundidade disso, isso está claro na mensagem? Então fique atento aos bons conteúdos, e existem muitos, em detrimento aí dos péssimos conteúdos que infelizmente se disseminam cada vez mais. Então não seja uma mera esponja, vá atrás do seu conhecimento, leia, pesquise. Leia, e leia mais do que o conteúdo técnico da sua área, para que você cada vez mais abra a sua cabeça para cultura geral e não somente a questão técnica. Eu sempre gosto de lembrar uma história do professor Newton Chaves Braga, que foi o paraninfo da minha turma de odonto lá na UNB. Nós nos formamos em 2002 e ele, naquele momento, no discurso de formatura, falou algo que eu nunca esqueci e faço questão de levar sempre nas apresentações das minhas disciplinas. Então, todo semestre, esse ensinamento, ele vai comigo. Ele falou, tchau, saiam daqui, adeus. As palavras exatas foram, vaza, não olha para trás. O que ele disse foi que durante a faculdade, e em especial naquele momento, a gente tinha a tendência de estar emburrecendo cada vez mais. Justamente por nos tornarmos cada vez mais focados e às vezes exclusivamente focados na odontologia, sendo que existe todo um universo além e que a gente precisa trazer todo esse conhecimento e agregar à nossa prática clínica e futuramente, no meu caso, a prática docente. Então, professor Newton, essa mensagem é levada comigo até hoje e eu acredito nela piamente. Abram a cabeça de vocês e não se emburreçam. Além do mocho, porque você é muito mais que odonto. E bora para as indicações da semana no quadro Além do Mocho. Hoje vou fazer não uma, mas duas recomendações, uma série e um álbum. A série é a The Morning Show, exclusivo da Apple TV+. Acabou de estrear a terceira temporada e continua com uma pegada bem legal. A sinopse, sem dar spoilers, é a seguinte: um programa matinal muito popular nos Estados Unidos, do tipo Ana Maria Braga, saca? Misturado com um telejornal matinal, enfim, aquele tipo de formato que os americanos adoram e sabem produzir. É apresentado por um casal de amigos vividos pela Jennifer Aniston, ex-Friends, e o Steve Carell, ex-The Office. O programa é o pico de audiência no horário lá na TV americana. Acontece que o âncora, o Steve Carell, é denunciado por assédio sexual e começa-se uma investigação que vai bem além do que se imaginava no início.
No meio do caminho, ele é substituído por uma outra âncora, agora mulher, vivida pela Reese Witherspoon, uma jornalista ativista cuja personalidade vai de encontro à própria filosofia do programa. Então é uma trama bem complexa, com atuações espetaculares de todos, tanto dos protagonistas quanto dos coadjuvantes. Uma obra bem legal que expõe os bastidores da imprensa a partir dos conflitos gerados lá no programa. Então, The Morning Show, no Apple TV+, terceira temporada já no ar, episódios um pouco mais longos com cerca de 1 hora cada. A segunda indicação é o álbum Tapestry, de Carole King. Ele foi lançado em 1971 e é considerado pelos especialistas um marco na história da música folk feita por mulheres, a partir da década de 70, até então dominada por homens e estilos musicais mais sofisticados. Foi sem dúvida o maior álbum da carreira da Carole King e traz clássicos como You've Got a Friend, Where You Lead, It's Too Late, A Natural Woman e tantos outros. Um álbum para ouvir do começo ao fim, em casa, curtindo um belo descanso. Se você gosta, abre um vinhozinho, realmente muito legal. Então, Tapestry, de Carole King, em todos os agregadores de música. E você, Gustavo? O que tem visto, ouvido ou feito fora do consultório e traz aqui pra gente? Então, Thiago, fora do consultório eu tenho feito muitas coisas, mas não estou a fim de compartilhar todas com vocês. Vou compartilhar uma indicação para o Sou Odonto, que é de um livro que eu acabei de ler. Nem sei porque, sinceramente, eu esperei tanto tempo para lê-lo. Na minha opinião, gostei bastante, chamado Tudo é Rio, da Carla Madeira. Basicamente é uma história sobre um triângulo amoroso, se é que eu posso dizer assim, e muitas situações existentes justamente nas relações entre os personagens de Venâncio, Dalva e Lucy. Em mais de um trecho do livro, é lógico que a gente está vivendo uma onda de calor no país muito grande, e isso explica algumas gotas de suor que verteram dos meus olhos. É uma história muito envolvente e uma leitura muito prazerosa. E fica então essa minha dica, o livro Tudo é Rio, da escritora Carla Madeira. Como eu sou mais contido do que você, ficarei então com uma dica por episódio, e tá bom demais. Valeu, tchau, tchau, chega, já falamos demais. Valeu, tchau, tchau.